Eu não era jornalista, não me considerava jornalista, não é? E tinha muitos problemas em escrever para jornal. E uma coisa curiosa é que essa atividade se acelerou quando eu substituí o Veríssimo, né? E quando eles viajavam, ele e a Lúcia, então eu fazia a coluna no lugar dele, o que era uma enorme responsabilidade, eu sentia um frio na barriga, mas eu inventei... Eu escrevia cartas para eles, né? Eram as epístolas para os Veríssimos, né? Assim como tem as epístolas para os romanos, etc. Tinha as epístolas para os Veríssimos. E com isso, né, eu me senti inspirado para escrever crônicas. Então, uma das muitas coisas que eu posso agradecer ao Veríssimo é o fato de que ele me ajudou a escrever colunas da Zero Hora. Isso. Agora, o horóscopo ele não passou para você, não? Não, aí não. Como é que você escreveu o horóscopo? Que ajudou a exercitar o humor? Pois é, naquela época, Zero Hora não era a potência que é hoje, né? Era um jornal precário, né? O cara não sabia quando é que ia receber, se o jornal ia sair no dia seguinte e tal. E quem estava lá fazia de tudo, né? Eu passei de editor de frescura, que a gente chamava, fazer isso, dicas de restaurantes e tal, a editor nacional, editor internacional, isso tudo em poucos meses, né? Aí voltei a ser editor de frescura. E uma dos deveres do editor de frescura era fazer o horóscopo do jornal. Como é que você fazia o horóscopo? Você acordava e falava, bom, quem que eu vou sacanear? Os cancerianos. Câncer, não fazia. Eu pensando que estava sendo muito esperto, né? Eu trocava, né? As previsões eu trocava. Um dia era para Libra, outro dia era para Sagitário e tal. Era sempre as mesmas. Porque a minha ilusão é que as pessoas só liam o seu signo, né? Mas não, a pessoa lê todo o horóscopo todos os dias, né? Então, em pouco tempo me botaram para fora da horóscopo. Mas você gostou dessa atividade? Protesto dos leitores e tal. Você gostou dessa atividade? Era bom, a gente inventava coisas. Não entre no banheiro hoje, pode haver algum problema no banheiro. Por que a crônica cai tão bem ao gosto do brasileiro? O que tem o brasileiro, ou o que não tem o brasileiro para gostar tanto da crônica, ou que a crônica tem tão especial para o brasileiro? Bom, isso é uma coisa que ainda recentemente se falou muito no Brasil, quando faleceu o Fernando Sabino, né, que foi romancista, foi ensaísta em algum momento, mas foi sobretudo um cronista, né? A minha teoria é de que a crônica é a transcrição para a página do jornal da conversa de bar. E nisso o brasileiro realmente é especialista, né? Essa coisa de sentar e ficar batendo papo é uma coisa que é do temperamento brasileiro. E a crônica é a forma literária dessa conversa informal, né? E por isso que realmente assim, é um gênero eminentemente brasileiro. Pode ter coisas similares em outros países, mas não será a crônica como é no Brasil. E por isso que ela é tão popular entre os nossos leitores. Além do que é uma coisa que remete ao cotidiano, né, com um tom poético, com uma conotação literária, que realmente consegue aglutinar a atualidade, que é uma exigência do jornal, com a forma literária que é. Você escolheu também, escolheu no sentido, eu quero fazer como o Veríssimo, como o Sabino. Você escolheu isso? Você foi atrás? Não, eu fui convidado para escrever para Zero Hora, não é? E eu não era jornalista, não era colunista. E quando eu comecei, eu tentava fazer uma coisa assim intermediária entre a ficção e a realidade. Eram crônicas mais ou menos ficcionais. Isso em jornal não funciona muito bem, né? Não funciona. Na verdade, o jornal não é um espaço ficcional, né? Ele até pode publicar um conto aqui, um poema ali, mas ele realmente é um lugar para notícias, para opiniões, para análises. E a crônica, embora fuja disso aí, na verdade ela é, de alguma forma, um relato do cotidiano. Aos poucos eu fui aprendendo. Agora, a coisa mais curiosa é que, depois de todos esses anos, aí a Folha de São Paulo me convida, não é? E a mim e a outros escritores, para fazer um texto especificamente ficcional sobre as coisas do cotidiano. Isso foi uma experiência. Na crônica é diferente, né? Mas você tem que ter uma referência de uma notícia, né? Eu pego uma notícia e escrevo uma história sobre ela, né? Que é sempre um desafio, mas não é uma coisa que eu inventei, porque o Dalton Trevisan, por exemplo, fez muito disso, né? Nos contos que ele publicou.